1 de Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Os amados irmãos acharam? Depois, em Colossenses. Vamos ler, amados, para a gente poder ganhar tempo. A palavra do Senhor diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Amém? Pai querido, eterno Deus maravilhoso, quero te agradecer por este exato momento. Eu te peço, Senhor, através da pessoa de Cristo Jesus, o teu Santo Espírito também, que venha nos conduzir nesta noite para o crescimento da tua obra, Senhor. Tua palavra diz: crescer na graça e no conhecimento. E aqui nós estamos querendo aprender mais de ti, conhecer mais de ti, através da tua palavra, Senhor Deus. Então, nesse exato momento, que nós venhamos nessa noite sair daqui com a convicção que um dia, Senhor, o Senhor irá vir buscar a sua igreja, irá arrebatar a sua igreja, e nós iremos estar contigo, Senhor Deus. Então, nesse exato momento, fala nos nossos corações, tira todo o pensamento ao contrário, toda dúvida, no nome santo de Jesus, Pai. Possamos sair daqui não apenas, ó Deus, como ouvinte, mas como praticante da tua palavra. No nome de Jesus, a igreja do Senhor diz: amém. Amém? Irmãos, a gente vai ver nesta carta de Paulo escrevendo para a igreja Tessalônica, tirando dúvidas de algumas perguntas que estavam acontecendo nessa igreja. E a igreja primitiva de Tessalônica recebeu ensino doutrinário sobre o arrebatamento e a ressurreição dos mortos, pois não acreditavam na ressurreição dos mortos, e começou a surgir várias perguntas. Como? O corpo deles ficaria no sepulcro até o dia final? Começou a surgir perguntas. Outra pergunta também é que seriam excluídos da alegria de participar da vida de Cristo e do seu reino glorioso se tivesse morto. Essas foram as perguntas que começaram a surgir a respeito desta igreja. Assim também foi a igreja de Corinto. Começaram a surgir essas perguntas. Por quê? A igreja primitiva, ela estava ansiosa pela vinda de Cristo. Paulo também. Então, a igreja primitiva naquela época esperava a vinda de Jesus a qualquer momento. E eles estavam com
com medo que, se algum deles pudesse estar morto, eles não iriam participar desta gloriosa da presença do Senhor, do que está relatado na palavra do Senhor. Então isso foi uma das preocupações desta igreja. E Paulo, ele escreve esta carta justamente para tirar as dúvidas desta igreja. Nós iremos ver também uma doutrina a respeito da ressurreição, aonde está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. A gente vai ver, depois você vai meditar em casa, sobre a doutrina da ressurreição. Mas aqui, Paulo escreve agora para tirar essas dúvidas do que estava acontecendo. E nós acabamos de fazer a leitura, e é onde nós entramos, porque eles não tinham a esperança. Achava que se tivesse morto, eles não iam ver e não teria essa esperança gloriosa vindo da parte do Senhor. Então no versículo 13, ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ó Deus. Paulo estava não querendo ofender os irmãos, mas Paulo estava justamente entendendo que aqui era um assunto de falta de conhecimento. E Paulo, quando diz assim, não sejais ignorantes, não era para ofender a igreja, porque sabia que eles precisavam de conhecimento. E ele continua: não sejais ignorantes aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança, porque a igreja primitiva aguardava a vinda de Cristo ansiosa. E eu quero já começar a dizer para os irmãos nessa noite que eu não sei você, mas eu sei de uma coisa: que Cristo, ele vai vir arrebatar a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua igreja. Eu não sei se você está tão contente com a sua vida, e louvado seja Deus, mas a Bíblia diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 19, 19, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Paulo estava querendo dizer, que aquele que zela, que não é pecado, mas aquele que tem cuidado, aquele que a sua esperança está na coisa terrena, a sua esperança está nessa vida, a sua esperança está no carro, está numa casa, a sua esperança está numa vida bem sucedida, a sua esperança está nesta vida de você possuir muitos bens, que a sua esperança está uma conta bancária gorda, a sua esperança está nesta vida. Paulo estava dizendo assim: se a sua esperança está nesta vida, aí ele fala, mais miserável de todos os homens você é. Porque a nossa esperança tem que estar naquele que vai vir buscar a sua igreja. A nossa esperança tem que estar justamente sabendo que um dia nós iremos dormir, mas Cristo vai ressuscitar com um corpo glorioso, com um corpo incorruptível. Cristo vai fazer isso. Pastor, é pecado isso? Não. Mas o que
Paulo está dizendo que a nossa esperança não tem que estar nessas áreas. Tem pessoas avarentas que você conhece? Tem alguém que você conhece? Eu conheço vários que se apega tanto. Tem gente que briga pelo pau de terra. Tem gente que briga por qualquer coisa, discute por qualquer coisa. A nossa esperança tem que estar em Cristo Jesus. Aleluia. E essa era uma preocupação que Paulo vai justamente responder a esta igreja, que ele diz: tem esperança. Paulo estava dizendo para aqueles que irão morrer, que irão se apagar, nossa esperança está em Cristo Jesus. E como isso me dá uma convicção de servir mais a Cristo? Porque eu sei que tudo isso irá se passar. Tudo irá ficar. Aí, no versículo 14, ele diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha que coisa abençoada. Paulo vai responder, ele diz assim: se cremos na ressurreição de Cristo, é a base da esperança da igreja. Essa é a base da esperança da igreja. Pois Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, dará essa companhia aos que dormem. Porque a igreja aqui, amado, se a gente for ver a tricotomia, o que é isso, pastor? Tricotomia é a alma, é o corpo, a alma e o espírito. E quando Paulo está ensinando aqui, respondendo, que ele diz que aqueles que morrem, dormem, isso se chama eufemismo. O que é isso, pastor? Traz uma ideia que aqueles que dormem, que é algo temporal. Mas a alma, o que para esta igreja e o espírito, eles achavam que quando a pessoa morresse, a alma e o espírito justamente ia para um purgatório, ia passar por um momento de sacrifício. E a reencarnação também é onde nós vemos muito isso acontecendo. Uma pessoa morre, aí diz: não, a alma dela vai ter uma reencarnação. A alma dela vai para o purgatório. E a gente vê que o corpo, ele separa, o espírito, a Bíblia já diz que volta para Deus. Em Lucas capítulo 23, a gente vai ver no versículo 43, o ladrão da cruz, quando um olha e diz assim: tu não é o Cristo, e o outro, justamente com deboche, mas o outro diz: rapaz, nem isso tu teme a Deus. Nós temos uma sentença, nós erramos, mas esse que está aí não. Este que está aí é o justo. Aleluia. Esse que está aí não teve culpa nenhuma, não houve sentença para ele. E Jesus, naquele exato momento na cruz, quando ele olha, aí aquele ladrão diz assim, olha para Jesus e diz assim: se tu, oh aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Cordeiro. Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Então não pense, amados. Pastor, pode trazer outro ensino. A gente vê a passagem do Lázaro e do rico ou do Lázaro. Em relação ao Hades, dos céus, a gente poderia depois trazer um estudo, mas o que eu quero focar aqui é que a alma, ela está viva. E justamente a preocupação deles é que achavam que haveria uma reencarnação. E a Bíblia vai dizer que no versículo 14, o ponto final da vida não vai estar no sepulcro. O ponto final, o sepulcro final, não vai ser no último dia da morte. Ali não vai parar, vai continuar. O ponto final não chegou ali. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Nós ficamos entristecidos porque alguém faleceu, porque alguém morreu, mas glorificado seja aqueles que são salvos, porque ali não é um ponto final de partida. Vai dar continuidade, vai ter seguimento. Aquele que morreu salvo, Jesus disse: olha, aquele que morre, ele vai para o lugar do paraíso. Aleluia. Aleluia. E eles pensavam que tudo tinha acabado. E muitos crentes dentro da casa do Senhor não têm resposta muitas vezes para isso. Acha que a alma vai ficar vagando por aí. Muitos pensam dessa forma. Aí Paulo vai entrar no versículo 15. Ele diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O versículo 15: o Senhor deixou a revelação da sua palavra. A morte não tem poder, porque Cristo pegou o seu aguilhão, Cristo tomou o seu aguilhão. A gente vê isso aonde, pastor? Em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55. A gente vai ver, a morte não tem mais poder sobre a vida, porque Cristo, ele resgatou isso. Um aguilhão representava Paulo fazendo uma representação. Ele traz como uma morte a respeito disso, um aguilhão. E os amados não sabem o que é aguilhão aqui? É um ferro bem com uma ponta aguda, e no fim dela é como se fosse um tipo de uma curva. Justamente representava naquela época de um gado, para poder orientar o gado. Então ia lá, qualquer coisa que saísse, dava uma furada. Isso é um aguilhão. Não sei se o amado viu também, geralmente em camisas, tem lá o espírito da morte, né? Ou representando um corpo, um esqueleto, e do lado do esqueleto tem um aguilhão. E Paulo representa isso. Então Paulo está dizendo que o próprio Cristo, ele tomou disso, ele resgatou isso. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: o próprio Cristo, ele tomou, porque ele morreu, ressuscitou no terceiro dia. Em outras palavras, ele venceu a morte. Não tem mais poder sobre a minha e a tua vida. Jesus, ele se rendeu, ele se entregou através da cruz do Calvário e disse: ó morte, a partir de hoje tu não tem mais poder, porque em outra hora a morte tinha. Agora, pastor, Aleluia. se preocupe. Se você tem a garantia que você um dia vai morrer salvo, vai ter encontro novamente. Faça de tudo, só não morra sem a salvação. Só não morra sem a salvação. Esse será o corpo glorioso
incorruptível. Aqueles que vão morrer salvos em Cristo Jesus. E no versículo 15, é através da palavra do Senhor que nos garante isso. Posso ouvir um amém? Amém. É através da palavra de Deus. E ele diz, no versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O Senhor mesmo, Ele vai descer dos céus. Aleluia. Ele não vai mandar ninguém não, aqui Ele vai descer. E a Bíblia diz, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Eu fico conjecturando essa trombeta, essa zoada. Quando ouvi um toque resistente, amados, deixa eu dizer algo. Meu pai, Diabo Severino, a gente menor, ele assoviava e assovia até hoje. Aqui existia um campo, e quando ele assoviava da minha casa, eu escutava, saía correndo que ninguém me pegava. Esse meu pai chegou, só com o assovio dele. Imagine Cristo com a sua trombeta ressoando isso para a sua igreja. Aleluia. A Bíblia diz que Ele vai descer, Ele descerá do céu, não vai enviar algum anjo, virá Ele mesmo, e neste momento se dará nos ares. Não vai ser na terra, a trombeta vai tocar. Antigamente representava a trombeta, servia para reunir o povo de Israel, para ouvir o seu líder na porta da congregação. Quando a trombeta tocar, vai ser Cristo reunindo a sua igreja. Ele descerá do céu, nos ares do terceiro céu, e a reunião da sua igreja estará subindo junto com Ele, com o corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo diferente. Deixa eu dizer essa igreja, para essa igreja celebrar nesta noite. Mesmo se alguém morreu sem uma perna, sem um olho, sem um braço, eita pastor, houve um acidente, ele era crente, cortou, captou a sua cabeça, decepou a sua cabeça, cortou uma perna, não vai interessar para Jesus Cristo. Ele vai ter um corpo glorificado, vai vir com o pé do seu corpo, vai vir com os dois olhos, vai vir com as duas mãos. Cristo não vai querer saber com a morte, Ele vai dizer: eu quero é completo. Quantos podem se alegrar? Porque Ele vai vir buscar a sua igreja. Ah, Senhor. Houve um acidente, ele era tudo crente. O navio virou, tinha crente. Ei, mano, eu quero os salvos. Eita, teve um acidente, pegou fogo o prédio, estava tudo queimadinho, o crente. Jesus não vai querer saber. Pastor, meu Deus do céu, ele pegou uma diabetes
diabetes saiu cortando as pernas. Um estourou uma, depois estourou outra, aí depois perdeu não sei o quê. Jesus não vai querer saber disso. Quando ele tocar a trombeta, aleluia, bendito seja o nome do Cordeiro. Quando ele tocar, ele vai querer o povo glorificado. Aqueles que estiverem já mortos, a Bíblia diz que esses justamente vão ser ressuscitados primeiros. Diga para o seu irmão. Aleluia. Diga assim: a morte não será o teu fim. Diga assim: o ponto final da partida não vai ser no cemitério. Jesus vai vir. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso desde a época do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Em outras palavras, desde a época da tua família, do bisavó, da avó, tataravó, aqueles que foram mortos em Cristo, aguardando o momento do poder de Deus, receberão os seus corpos glorificados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Os corpos daqueles que morreram serão com os corpos glorificados. Isso é um privilégio. Diga para o seu irmão: não sabe. Vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos agora. Abre tua mente agora. O que acontecerá aos vivos em Cristo? Todos os salvos dos quatro cantos do mundo ouvirão o estrugir da trombeta, e assim todos que estiverem vivos serão transformados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. E será a redenção do nosso corpo, onde Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, versículo 28. O nosso corpo será a redenção. E a Bíblia diz que os vivos serão transformados. Não vai existir canseira no corpo. Não vai existir dor de cabeça. Não vai existir febre, minhas pernas estão cansadas. Esta palavra sendo traduzida, porque eu não sei se os amados irmãos sabem, mas o Novo Testamento, todo ele, foi justamente traduzido pelo grego. Então você que queira aprender um idioma, aprenda o grego, que você vai aprender o original das Escrituras Sagradas. Então esta palavra aparecerá, vai ser visto. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, Cristo, ele já fez isso. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Aparecerá pela segunda vez. Ele vai ser visto por essa segunda vez aos que guardam pela justamente a salvação. A forma secreta de Cristo buscar a sua igreja, tem muitos que acreditam
que a igreja vai passar pela grande tribulação, que é justamente conhecido como pós-tribulacionista. Nós acreditamos no pré, não na pós-grande tribulação, porque a igreja vai estar lá com Cristo, mas o que ficarem aqui vai passar 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, e 3 anos e meio de dor, de sofrimento, e a igreja não vai passar por isso. Eu creio desta forma. A igreja, ela já sofreu muito, a igreja já passou por várias situações, não tem como. Então Cristo vai aparecer nessa primeira fase, secretamente para os salvos. E a Bíblia diz no versículo 16 e 17: porquanto o Senhor dará a sua palavra, a ordem ouvida dos arcanjos, ressoando a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, justamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Por que isso, pastor? Porque só nós. Eu faço a primeira pergunta para a igreja. O mundo aí fora acredita que Cristo vai buscar a sua igreja? Vamos lá, fazer a pergunta para que você tenha noção. O mundo aí fora acredita que Cristo vai buscar a igreja? Não. O mundo aí fora está aguardando Cristo buscar a igreja. O mundo aí fora está aguardando Cristo buscar a sua igreja. O mundo aí fora não está nem aí. Como é que Cristo vai ter aparição ou vai aparecer para um mundo que não acredita na sua volta? Como é que Cristo vai tocar a trombeta na primeira fase para um mundo que não acredita? Porque a Bíblia já diz que o diabo já cegou os incrédulos que não acreditam. Então Cristo, secretamente, na pré-tribulacionista, Ele vai vir buscar a sua igreja. A igreja não passará por isso. Nós estaremos no céu com Cristo Jesus. Quem está esperando a volta de Cristo? Continue esperando pela volta de Cristo. Continue aguardando. Eu acho que ficou claro para a igreja de Tessalônica, porque eles tinham essas dúvidas. E se eu morrer, como é que eu vou ver essa parte gloriosa? Deus, Cristo descendo para buscar a sua igreja. Essas eram as dúvidas errôneas que eles tinham a respeito da morte. Aí Paulo tirou todas essas dúvidas. Agora não. Aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados primeiro. E aqueles que ficarão vivos serão transformados. O interessante é que a igreja, pastor, na primeira fase vai ser isso, na segunda fase, Cristo, Ele vai voltar com a sua igreja. Essa vai ser a segunda fase. Quando acabar o período da grande tribulação, Cristo vai vir com a sua igreja. Então é o momento que Cristo vai descer com a sua igreja, aonde nós iremos entrar no milênio. Isso aí seria outro tipo de assunto. Mas no momento a igreja ela vai ser arrebatada e estaremos com Cristo no gozo celestial, louvando, adorando, dizendo que Ele é santo, que Ele é glorioso, a sua majestade. Estaremos andando pela rua de ouro com a sua majestade. Aquilo que o Pai disse
mundo inteiro. Daí, mais um argumento que eu creio que Cristo vai vir buscar a sua igreja. Nós não iremos passar pela grande tribulação, estaremos com Ele, estaremos participantes, estaremos no momento do tribunal glorioso sobre os galardões, distribuído para a sua igreja. Aqueles que trabalham muito, o galardão vai ser maior. Aqueles que não querem trabalhar, apenas vai estar lá com a salvação garantida. Eu já disse ao Senhor: Pai, a igreja não é fácil. A Bíblia diz, querido, em João capítulo 14, versículo do 1 ao 3. João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Olha que presente especial tem para a sua igreja. A Bíblia diz assim: não se turbe, credes em Deus, na casa de meu Pai há muitas, se assim não foram, eu vos teria dito, pois eu vou preparar um vos lugar, e quando eu for vos preparar um lugar, voltareis e vós recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Em outras palavras, Jesus disse: olha, eu vou subindo, vou preparar um lugar e vou voltar para buscar você, porque onde eu vou estar, estás também junto comigo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia! Como é bom ser crente, como é bom estar na presença do Senhor. Aleluia. Deixa eu dizer algo para poder terminar. Eu estarei terminando. A gente vê aqui no versículo 18, ele diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Olha que coisa gloriosa. Paulo termina agora este versículo para confortar aqueles que estavam sem esperança. Olha que coisa linda. Paulo estava orientando para aqueles pensamentos errôneos, para aquelas pessoas que achavam que não tinha esperança. Paulo está dizendo agora: tem esperança para aqueles que dormem no Senhor e para aqueles que vão estar vivos no Senhor. Ele está finalizando e ele diz assim: olha, aqueles que têm dúvida, olha, e aqueles que vão morrer, consola eles com estas palavras que eu estou escrevendo esta carta. Queridos, deixa eu terminar algo nesta noite. Você sabe como era um casamento judaico? Se você não sabe, o pastor irá explicar a você. Um casamento judaico naquela época era uma contratação, e essa contratação teria um período de 2 anos ou de 1 ano e meio, e o homem que justamente casar com a moça, ele teria que pagar um dote. Então ele pagava aquele dote, fazia uma contratação, ele assinava e aguardava aquele período, para justamente depois ele ir lá e buscar sua noiva. E no momento de ele buscar sua noiva, existia um caminho aonde a noiva vinha com as 10 virgens, justamente se alegrando
e o seu noivo saía da casa do seu pai, feliz para buscar a sua noiva. E quando era justamente naquele dia, era esse tipo de cerimônia. Então a noiva aguardava aquele dia, as 10 virgens iriam na frente, o noivo também sabendo, ele sairia, e a uma iluminação nas ruas, era uma festa grande de alegria, justamente para ele poder pegar a noiva, levar até a casa do seu pai, a casa do seu pai, viu? Não era para outro lugar não, para a casa do seu pai, para depois comemorar junto com o seu pai. Cristo, ele já fez isso. Ele já veio até a terra. Ele comprou com seu sangue. Ele já firmou esse contrato. Ele disse para o diabo: aqui ninguém toca mais. Eu já firmei esse contrato, ela é minha. Jesus já firmou o contrato. Ele vai vir buscar a sua igreja, e justamente nesse momento de encontro, ele vai estar levando para a casa do seu pai. A igreja passará por esse momento maravilhoso. Não tem como mais Satanás dizer para a tua vida: essa vida é minha. Cristo disse: aí não, já pagou com sangue derramado na cruz, já foi redimido, já foi lavado através dessa vida. Esteja com as vestes limpas. Mateus capítulo 25 vai falar sobre as virgens. Esteja limpo diante de Cristo. Paulo vai dizer: consolar um aos outros com estas palavras. Quando Cristo vir na primeira fase, vai ser algo muito rápido. E fica imaginando a trombeta, quando ela tocar, independente de onde eu esteja, onde você estiver, você vai ouvir. Você vai ouvir de forma auditiva. Você vai ver. E vai ser algo muito rápido. Mas tem irmãos que não acreditam mais. Sabia disso? O diabo cegou o entendimento de muitos. O pastor falou desde o primeiro ensinamento que muitos acreditam na salvação, mas não acreditam na vinda do Senhor. Hoje o pastor está terminando esse estudo falando sobre o arrebatamento. Teria muito mais, mas esse aqui é o básico para que você saiba e seja instruído da forma que vai acontecer. A igreja não vai passar pela grande tribulação. E misericórdia daqueles que não ficaram. Misericórdia não, que Deus seja justiça. Porque tiveram várias oportunidades. A igreja está aí, uma batendo na porta da outra. Os falsos mestres estão aparecendo sim também. Muitos falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Mas uma coisa eu creio, que a qualquer momento isto vai acontecer. Fica de pé, igreja, por favor.
Quero dizer para você nesta noite: suporta um pouco mais, aguenta um pouco mais. Quero dizer para você que ser cristão nunca foi fácil e nunca será fácil. Mas Cristo, através da sua palavra, vai acontecer. Eu creio na sua palavra. E que nesta noite a igreja do Senhor Jesus saia daqui convicta que a qualquer momento, Ele não disse o dia e não disse a hora, porque pertence a Ele. Vivo ou morto, eu sei que eu vou passar por isso. Se eu estiver vivo, eu glorifico a Deus. E se eu estiver morto, eu vou glorificar a Deus. Porque eu sei que isso vai acontecer. E a igreja do Senhor não perca a esperança. Firme seus pés, junte seus pés. Se as vestes estiverem sujas, lave elas, para entrar naquele grande